Já tá começando. Achou que eu tô antes da hora. Nem tá 18 horas, já tô no live. Tô gostando desses lives. A gente tá fazendo. A gente fez um maratona de live semana passada com a Eliane. A gente elaborou um blog gratuito para ajudar vocês dentro desse momento de quarentena, né, de isolamento social. Não é tão social porque a gente consegue conversar, mas é mais isolamento físico. Mas a gente está ajudando vocês com dicas de nutrição, dicas de bem-estar, dicas de comportamento, com foco na família. A gente gosta de englobar também as crianças, ver que é uma questão mais geral, né? É claro que se você mora sozinho, você pode se beneficiar das dicas que a gente está dando, porque o que vale para uma família pode valer para um. A gente dá dicas para crianças, mas a gente chama isso de dicas para crianças de 2 a 99 anos. Então não existe uma idade limite que não pode aproveitar dessas dicas. Então a gente decidiu hoje mesmo fazer esse live. É um live para ajudar vocês naquela preparação da Páscoa. Eu estou atendendo online pacientes, eu não atendo mais no consultório. E me deparei com muitos pacientes desde segunda, desde ontem e hoje, muitos pacientes que estou atendendo e que estão com essa preocupação de como fazer na quarentena e com a questão do chocolate da Páscoa. Então, geralmente, Páscoa já é um momento de muita culpa, né? Muito medo de pensar, meu Deus, não vou conseguir lidar com o chocolate, como se o chocolate era o inimigo para evitar. Em 2014 já me lembro que eu escrevi um artigo para o Huffington Post, que eu era blogueira no Huffington Post, sobre 10 razões de não ter culpa quando come chocolate. Porque o chocolate em si é muito interessante, não é um inimigo que a gente tem que evitar a qualquer custo. Então isso é o que a gente vai conversar hoje. Eu vou chamar a Eliane para conversar, para dar nossas dicas. A Eliane tem também uma história para contar sobre a questão do chocolate. É interessante como o chocolate é provavelmente o alimento que dá mais medo de perda de controle. Olá, Eli, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo. Boa noite a todos. A gente está já com um público muito animado, hein? Quase 50 pessoas já em alguns minutos. Nossos lives deram muito certo. A gente fez uma maratona de live semana passada e a gente lançou nosso blog. Você quer falar um pouquinho do nosso blog, Eli? Um blog Falo. lindo? O nosso blog é super legal, ele é lindo, tem várias dicas de comportamento, de como fazer algumas receitas, como fazer algumas brincadeiras com as crianças, com a família, para unir a família, dar um valor para a alimentação, para sentar na mesa, comer, que a gente sabe, né, que todo mundo está fazendo home office, está cuidando das crianças, da casa, então dicas para ser rápido, para ser simples. Então é um blog que tem um e-book, tem dicas de como congelar, de como guardar os alimentos para a gente não ir toda hora no mercado, e é super legal, tem vídeos. E me dá uma dica, Eli, se eu não sabia nada desse blog, como que eu consigo entrar? O blog está no link da Sophie e também tá na bio. Então é só clicar aí lá na bio, onde tem a apresentação da Sophie, tem uma descrição e tem um link lá. Só você No colocar Instagram. no Instagram o link e aí você já consegue entrar no blog.
tá? Esse blog, preciso pagar para entrar? Será que custa? Será que vende coisas nesse blog? Não, é gratuito e é muito, muito Gratuito, legal, né? gente. A gente está dando de coração aberto, né? A gente está, claro, estamos trabalhando também, temos consultas, a gente está precisando viver, mas esse blog ele é gratuito, ele é oferecido de coração aberto. Esses lives também a gente faz de coração aberto para ajudar vocês nesse momento da quarentena que está virando um momento de isolamento social, e como falei, falei, não é tão social o isolamento, porque, olha, a gente consegue comunicar, é um isolamento mais físico, né? Então, é muito importante continuar ficando em casa. Gente, se quer ajudar, fica em casa. A coisa mais fácil para ajudar é ficar em casa, né? Ficar em casa primeiro para se proteger a família, mas também proteger os outros. Porque às vezes você se sente forte porque você pensa que você tem uma imunidade boa, mas você pode ser um vetor dessa doença, desse vírus. Então, a melhor coisa para fazer é ficar em casa. Tá? Ficar em casa, e aí, quando a gente está em casa, a gente está dando muitas dicas de coisas legais para fazer em casa. E somos nutricionistas, então, claro, vai ser coisas ao redor que tem a ver com comida, né? Mas não só receitas, não só dicas de cozinha, vem muitas dicas de comportamento, vem muitas dicas de atividade a fazer com as crianças. A gente está trazendo bastante cenários, bastante insights de coisas que podem deixar esse momento de isolamento social mais feliz e mais saudável. Né? E as pessoas estão ficando cada vez mais felizes de estarem juntas também, né, Sofia? Porque com tantas atividades, quando a gente podia sair de casa, a gente não ficava muito tempo com a família, né? E aí as famílias estão fazendo mais coisas, cozinhando junto, distribuindo as atividades, né? E esse blog é exatamente para a gente ensinar cada vez mais a fazer isso, né? Lista de compras. Exatamente. Aproveitar desse momento inédito, momento difícil, que dá medo, mas aproveitar para ver o lado bom. Tem um lado bom. Entrar mais na cozinha, só de entrar mais na cozinha, você já ganha mais saúde. Olha que legal. Agora, fazendo a família inteira, participando dentro da cozinha, você ganha saúde e bem-estar. É um momento muito gostoso de trocas, é um momento também que as crianças podem se abrir sobre medos que eles têm. É um momento a cozinha, eu sempre chamo isso o coração da casa. É nada pior do que uma cozinha fria, onde não tem, sabe, um pouquinho de bagunça. Eu gosto, um pouquinho de bagunça tem que ser limpo, mas uma cozinha que vive, né? E como sempre conto um pouquinho da minha história, são mais de 4 filhos, então é interessante que a gente mudou bastante, a gente morou nos Estados Unidos, a gente morou na França, a gente morou no Brasil, com a família reunida, 6 pessoas. Então sempre a cozinha era um lugar onde a gente se encontrava. E como o coração, é onde a gente se sente bem. Tinha aquele que vinha sempre ver o que tem para jantar, tipo, ver o que ele gosta, o que ele não gosta, aquela criança seletiva. Tem aquela que está chegando com muita fome, dizendo que preciso comer já. Tem aquela que fala, posso cozinhar com você, posso fazer um bolo, E sempre tem coisas para conversar ao redor da cozinha. E é legal que a Sofia, mesmo que os filhos só tenham a Audrey que ainda mora na sua casa, quando a gente vai na sua casa, a Sofia olha para todo mundo como se fosse o olhar de mãe de 4 mesmo. O cuidado que tem de ver se todo mundo está comendo, se todo mundo está bem. Então, acho que Será? um instinto materno mesmo, eu acho.
Isso Muito legal. virou um hábito, é? A gente fala, aquela mãe que nutre, sou eu, mas não quer dizer que o papel de cozinhar é só da mulher, né? Isso, dentro da nossa casa, todo mundo cozinha, todo mundo participa nas compras, no planejamento, nas receitas, na lava-louça. Não é o papel só de uma pessoa. É interessante que todo mundo participa. É um pouquinho como uma sociedade. A gente tem que ver que temos direitos, mas também deveres. Né? Então, é muito, muito bom esse momento e aproveitar para reconstruir essa dinâmica ao redor da cozinha. Né? E agora, Eli, eu estava contando para nossos ouvintes que eu atendo online, né? Eu não atendo mais como a maioria, todos os nutricionistas, psicólogos hoje, médicos, a maioria hoje dos contatos se fazem online, né? Para justamente manter esse isolamento social ao máximo, né? Claro que se tem alguma coisa muito grave, aí você vai no hospital e temos que honrar esse pessoal da saúde que está lá no hospital batalhando para justamente trazer saúde para quem está muito doente e precisa do hospital. Não vai no hospital se é só você tem um pouquinho de febre, um resfriado, ou mesmo com medo desse vírus. O hospital você vai realmente se você tiver uma urgência, né? Porque o hospital está sendo saturado, né? Então tem que ter bom senso. Agora, essa questão hoje do ficar em casa, de se concentrar sobre a sua saúde, faz que é interessante que as consultas online, elas funcionam muito bem, né? Eu vi alguns pacientes cancelar, falando para mim, doutora Sofia, eu prefiro marcar quando a gente volta no consultório. Só que a minha intenção talvez é agosto ou setembro, Não, nem sei se eu vou voltar antes disso no consultório, tá? Agora, olha que interessante. As consultas online, elas funcionam muito bem. Não sei você, Eli, mas eu estou falando de todas as nossas colegas, né, de Está nutrição. funcionando muito bem também, Sofia, estou gostando. Funciona sensacional. Eu estou trabalhando até pacientes complexos que têm transtornos alimentares, sou especializada em transtorno alimentar, então anorexia, compulsão alimentar, bulimia, a gente consegue ter uma terapia muito valiosa online. Então isso é até uma boa surpresa, eu fico extremamente satisfeita com esse sistema. E aí, o que aconteceu? Desde segunda, eu estou escutando direto. Eu estou com medo da Páscoa, a Páscoa está chegando, não sei como que eu vou lidar. São pacientes que estão trabalhando essa questão, de fazer as pazes com a comida. E entender que a questão não é se controlar durante a época de Páscoa para não comer chocolate. A questão é justamente entender que Páscoa é um momento onde é normal comer chocolate. Não é? Eu só melhorei da minha compulsão alimentar de uma vez por todas, viu, Sofia? Depois que eu ouvi isso que a Sofia me falou, me deu um alívio, sabe? Porque antes eu ficava lutando contra o chocolate. Quando eu parei de lutar contra, eu não quero, não quero, não posso, não tive mais vontade de comer como eu tinha vontade de comer antes. Quando me permiti comer o chocolate, comer em paz, comer um pedacinho por dia como você me ensinou, a decisão veio de mim, mas você que me ensinou, como eu fiquei em paz, sabe? Nossa, hoje eu nunca mais tive compulsão, nunca mais, a Elisa vai fazer 3 anos já, então 3 anos que eu não tenho mais compulsão. Que legal, hein? Muito. Uma relação tão incrível. E muitas pessoas aqui pensam que, tudo bem, a Eli conseguiu, mas eu não. Mas, gente, é fato, fazendo as pazes com a comida, a gente tem uma relação muito mais tranquila e a gente acaba tendo muito menos descontrole, porque olha que interessante, quanto mais quer controlar, mais tem risco de descontrolar.
né? Sobre o chocolate, eu tenho pacientes que falam, doutora Sofia, eu achava que eu era viciada em chocolate, agora eu não quero mais. O que você fez no meu cérebro? Aí eu falo, mas eu não fiz nada, não sou uma fada, não sou alguém que joga um pó mágico no consultório, né? Você se permitiu, e você viu, e você falou isso, ele. Eu acho que a grande questão é viver isso de dentro, quer dizer, você mesmo que se permite, não só a Sofia, não só a Eli, não só a sua nutricionista, ou seu nutricionista, né? E você fazer essas pazes dentro. Então, Páscoa está trazendo muito medo. Tá? E você pensa, gente, para com esse medo. É tão gostoso comer chocolate. Agora, você não precisa comer todo o chocolate que tem na frente. Não é? No Então, começo foi muito difícil se permitir, sabe, Sofia? Eu acho que é um passinho de cada vez. Não dava para ter sido uma consulta só. Não é mágico, né? Quando eu falo assim, parece que foi assim, de um dia para o outro e eu parei de a compulsão. Não, mas confiando, sabe? Eu acho que eu confiei no processo. Foi uma coisa devagar, mas eu confiei. Então, eu comecei a me permitir, no começo eu ficava com medo, porque assim, a gente tem uma coisa que assim, ou a gente é permissivo ou a gente é controlador, né? Então, quando a gente é permissivo, a gente come muito, e quando a gente é controlador, a gente fica fazendo a dieta. E o meio termo para achar é tipo a sintonia do rádio. Lembra quando tinha o rádio antigamente? Então, eu acho que a gente achar essa sintonia com a gente, com o nosso corpo, com a nossa mente, com as vontades que o nosso corpo o que o nosso corpo necessita, é muito importante a gente descobrir, a gente começar a praticar atenção plena, para a gente perceber o que a gente está precisando. Então, foi um trabalho constante, né? Porque e dá medo, né? Porque você pensa, meu Deus, se eu me liberto e como chocolate, vou comer o chocolate, eu vou comer a casa inteira, né? E claro que se você sai de uma restrição muito severa, a tendência é ter um pouquinho de excesso. Mas isso vai se acalmando, né? Eu também uso a metáfora do elástico. Né? Se você tira, estende o elástico, quando volta, volta mais forte. Agora, se você não estende muito, ele fica meio assim, tranquilo. Né? Então, esse estado que a gente está querendo passar nos nossos consultórios, eu confesso que eu adoro meu trabalho. Um trabalho... eu tive que ser um pouquinho rebelde, porque eu não me conformei com passar dieta, tudo que aprendi tanto na França quanto no Brasil, eu não me conformei. Então, eu decidi não atender. Falei, eu não vou atender porque eu não quero passar dieta. E foi essa rebeldia, né, que eu não vivenci de maneira tranquila, né? Eu estava até sensação de fracasso. Olha essa menina de 25 lá que saiu da faculdade, que está passando dieta super rígida. Eu estava dizendo, eu sou incapaz de fazer isso, porque quem sou eu para falar para a pessoa o que ela vai comer amanhã? Nem me interessa eu mandar no paciente. O que me interessa é saber por que a pessoa comeu isso e como ela comeu. Comeu com medo, comeu em paz, comeu perdendo o controle. Eu demorei para atender, agora estou atendendo do jeito que eu gosto. E estou descobrindo que esse atendimento online, que agora é permitido pelo Conselho Regional de Nutrição federal, tem muito futuro, muito futuro. Estou torcendo para eles continuar deixando, porque até agora tá meio falando que vai ficar até dia 31 de agosto, que a gente consegue. Então, eu pretendo atender online até o quanto eu posso. E ver que nosso trabalho não é de mandar no paciente, não é de mandar na pessoa, falar, a partir de hoje você pode comer chocolate, você tem que comer 40 gramas por dia. Não. A gente ajuda o paciente a se libertar, a sentir essa permissão que você sentiu. Tá? Agora, é normal comer chocolate na Páscoa?
Ai, Sofia, é super normal, sabe? E quando você fala dessa permissão, eu volto quando eu trabalhava como no restaurante como cozinheira, né? Eu trabalhei já, para quem não sabe, na área de gastronomia, e lá eu descobri verdadeiramente o segredo das francesas. E assim, as francesas, elas comem e comem, e comem muito bem. É a entrada, o prato principal, a sobremesa, e é tudo muito lindo, e é tudo um contexto de sentar na mesa, conversar, olhar no olho, se divertir, Tem se todo o conectar. ritual, né? É todo um ritual que, assim, o prato chega, assim, é tudo. O barulho das taças, as velas nas mesas, a atmosfera do lugar. Então, tudo isso é prazeroso. Então, o prazer não fica só na quantidade, e sim na qualidade do momento, do sentir o momento, a presença, a música, o ouvir, o conversar. Então, na verdade, o segredo está no equilíbrio. Só que a gente só consegue vivenciar isso. Quando eu fiz o curso com a Sofia, assim, caiu muitas fichas, assim, muitas mesmo. Tudo que eu vivenciei com a Sofia nos cursos, eu lembrei, assim, na França, tudo que eu vivenciei lá. Foi muito, E muito eu morava interessante. muito É, interessante, e eu morava numa cidadezinha bem pequenininha, de 20 mil habitantes, então era um costume muito forte, uma cultura muito forte, né? tradição, Então, hein? Uhum. então, tudo isso eu acho que me fez me tornar, cozinhar, comer como eu faço hoje, sabe, É. Sofia? Esse curso que você está referindo é um curso para profissional de saúde, né? O curso Método Sophie, o NutriCoach Método Sophie, e a Eli, ela chegou um pouquinho por acaso, sem conhecer meu trabalho, e o primeiro dia estava quase chorando de emoção, hein? É, Eu fiquei muito impressionada com isso, porque você chegou meio desesperada nesse curso, dizendo é a última chance antes de ter o bebê, não tinha mais vaga. Aí uma vaga se liberou porque uma das inscritas ganhou um concurso, entrou num concurso, ela pediu para cancelar, a gente cancelou e você ganhou. Foi muito bizarro essa questão, foi. hein, de estava na véspera do curso Porque eu começar. estava muito triste, Sofia. Eu estava assim, eu comia muito, eu estava grávida, eu estava com hipertensão, eu estava estressada com o trabalho, eu estava, sabe, tipo, eu estava com um peso que não era normal. E depois que eu fui um passo de cada vez, foi tudo se ajustando, sabe? E eu acho que era isso que eu precisava, senão acho que eu ia explodir até, porque eu estava Mas até pode dar doente, né? até sensação de muita ansiedade, depressão, hein? É normal se sentir mal quando o corpo não está bem, quando você não está em fase com sua saúde, e são coisas que você não controla também. Às vezes a gente está doente, mas não é nossa culpa. Muitas vezes eu vejo quase pessoas dizendo: foco, força, fé, você é responsável da sua saúde, é só fazer as escolhas certas, comer certo, atividade certa, dormir certo. Gente, né? Não tem É pesado, né? é muito pesado. Então, o que é interessante é você que está escutando aqui tentar fazer desse momento da quarentena um momento de se reconectar com você, ver o que me faz bem, o que não me faz bem, onde é que fica a minha melhor versão. Então, ficar você com você e não tentando ser outra pessoa. Né? E aí, Páscoa está chegando, é normal comer chocolate, a gente falou. Né? Agora, olha que interessante, é também normal comer mais no evento social. Então, não sei se vocês vão estar juntos para o almoço de Páscoa, para quem celebra, né? É uma época geralmente de reunião familiares. Claro que com aquele isolamento social é interessante ficar atento, né, a não provocar situações onde você vai se reunir todo mundo dentro da casa da vovó que você sem querer vai ser vetor de passar o vírus para ela, porque cuidado com as pessoas que estão com mais risco, né? Essas pessoas que estão com mais idade, mas também
é um momento muito triste ficar sozinho nesse momento. Então, fica com bastante cautela, pode até perguntar ao seu médico, ver o que fazer, que é a opção mais adequada, né? Mas esse momento de reunião, onde a gente come juntos, comida gostosa, se chama de fome social, é normal comer mais. Né? E não é porque se come mais naquele momento que se vai engordar de vez. Não é uma refeição onde a gente exagera que faz nosso peso. Né? Nosso peso é um conjunto de atitude durante a semana, até 15 dias. Né? Então, entender que é normal comer chocolate, é normal comer mais, porque é gostoso, a gente está feliz, a gente está compartilhando com os outros. É um momento social. Tem uma pergunta super legal aqui, Sophie, pergunta a nossa opinião em relação a low carb, que não leva em consideração a cultura da família, os costumes, a distribuição correta dos alimentos. O que a gente acha sobre essas dietas restritivas? Tá. O que eu acho das dietas restritivas, eu já falei bastante, naquele livro que se chama O Peso das Dietas, gente. O low carb, ele infelizmente está sendo encarado como no carb, como se tem que atacar o carboidrato não pode. A gente está postando pequenos nuggets, quer dizer, pequenos vídeos, onde a gente coloca algumas ideias sobre isso. Então, esse low carb, ele tem uma tendência de ser uma dieta super rígida. Eu mesmo, no meu consultório, tenho vários casos de compulsão alimentar que começaram durante o low carb. A começar para a nossa Eli aqui. Mas é claro que se você está numa restrição muito grande, esse momento da Páscoa pode dar medo. Agora, o que eu aconselho você fazer é rever essa restrição, ver que não é o carboidrato que está o causador de todas as suas dores. Né? Não entrar como dizer, em guerra contra a alimentação. Porque e fazendo as pazes com a comida, você vai fazer as pazes com você. Então, claro que me dá muita dor uma pessoa que fala, eu sou low carb, então não vou poder comer o gratinado de batata da minha avó, não vou poder comer o bolo da minha tia, não vou poder comer o arroz doce. Olha, tá deixando de viver, tá deixando de apreciar o valor da vida, porque a comida, ela não só nutre as nossas células, ela nutre nossas emoções, nosso bem-estar. Então, essa restrição é capaz de gerar uma compulsão em casa sozinho depois. De tão triste não aproveitar. Né? Então, em relação a essas restrições, é claro que cuidado com as restrições que podem levar à compulsão. Né? Restrição gera compulsão. A gente já falou bastante aqui. Agora, vamos falar de uma pessoa que está no low carb, que está prestando atenção a comer menos carboidrato, mas ela come bastante legumes. Então, naquele momento da Páscoa, tenta ter uma atitude tranquila, ver que não é uma refeição com um pouquinho de carboidrato que vai mudar toda a sua fisiologia. Né? Então, aproveitar esse momento social entendendo que não é só nutrir o corpo, é nutrir também a alma. Né? E a gente precisa muito desses momentos. Esse isolamento social, ele faz que a gente valorize mais ainda, né, as nossas relações. Então, você pode fazer, por exemplo, online. Né? E coloca... a gente está fazendo com Zoom, a gente está fazendo almoço, eu já reuni meus irmãos que estão lá na França, meus pais, a gente conseguiu fazer uma conversa, meus pais estavam tão felizes, estava quase igual como se a gente ficasse
todos juntos. É claro que não é igual a dar o abraço, mas dá para fazer até momentos de comer juntos, almoçar junto. O sábado a gente vai fazer um encontro da família com nossos filhos que estão lá no mundo inteiro e vamos brincar, vamos fazer um momento de jogos, né? E a gente vai provavelmente fazer um Pictionary, sabe? Aquele jogo que você brinca muito, tentando desenhar uma frase. Então, a gente vê que, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade com a internet de estar conectado, né? Então, o momento de Páscoa é um momento tradicional de se encontrar em família, de comer alguns alimentos tradicionais também, o famoso bacalhau no Brasil. Interessante que na França é na minha região, porque tem várias regiões da França, na minha região que é mais Bordeaux, o sul-oeste, a gente tem a tradição é um pernil de cordeiro, a tradição. É muito bom, com pequenos feijão branco, muito, muito bom. Então, pode dar a surpresa, o que vai acontecer amanhã e o dia seguinte? Vamos fazer live, pode contar, Eli. A gente vai fazer 2 lives com 2 receitas diferentes. E amanhã a gente vai fazer uma receita tradicional francesa que é super simples de fazer, mas fica com uma cara linda de restaurante. Chama œuf cocotte. E na quinta-feira a gente vai fazer... Eu acho, só para explicar, porque você falou muito bem o nome, só que é francês. Então, para quem não entende francês, é um tipo de ovo escondidinho. Então, é muito legal, porque é fácil de fazer, é muito lindo, é gostoso, é tudo de bom, né? Nessa época de cozinhar sem preocupação. E a gente vai disponibilizar os ingredientes para quem quiser fazer junto com a gente. É como se a gente estivesse cozinhando entre os amigos, né, Sofia? E aí a gente vai cozinhar juntos. Daí a gente vai fazer amanhã essa receita. E pode já contar a outra receita? Deixa de surpresa. Acho que sim, tem que contar. A gente vai fazer um risoto de bacalhau. Mas a gente com alho poró. Com alho poró. A gente vai fazer 2 versões. Eu vou ensinar a fazer com bacalhau e tem gente que não gosta de bacalhau. Então a gente pode escolher também um peixe branco pra gente fazer. Também fica super gostoso. Tá, legal. Então, você vê, a gente está planejando cozinhar juntos. Eu comecei com a querida Gabi fazendo o pão, foi um sucesso incrível. Tem pessoas me escrevendo do Portugal, da Inglaterra, que fizeram o pão, ele. Então é muito que legal. Incrível, E muito felizes, porque graças a Gabi, ela trouxe essa receita de pão, é um pão com fermentação natural. Você pode fazer com fermento biológico, aí cuidado, porque tem uma pessoa que falou, meu pão não cresceu, mas ela usou o fermento químico para fazer bolo. Não é esse, é um fermento biológico, que são pequenas leveduras que a gente usa para fazer pão. Agora, a gente vai também trazer, pelas perguntas que a gente recebeu, a gente vai trazer também um tutorial para ajudar a fazer o levain, porque está muita gente interessada. E foi interessante que é uma receita relativamente simples. E todos esses lives, eles estão registrados no nosso blog. Então, fica à vontade, entra no meu perfil, clique no blog, que se chama Unidos na Quarentena, e só entrar seu e-mail e você já entrar no blog. E, por favor, participe dos comentários, pergunta, a gente está lá respondendo e também querendo saber o que você precisa para a gente justamente dar essa satisfação, tá? Então, vamos cozinhar essa semana ainda 2 receitas, antes de Páscoa. Aquele risoto de bacalhau, você pode também fazer no dia
da Páscoa também, porque é o momento justamente E a gente vai ensinar como faz para já deixar ele pronto na hora do almoço, para não ficar lá cozinhando um tempão. Então a gente já vai ensinar os passos para na hora do almoço só finalizar o prato e continuar Isso. bonita, cheirosa para o almoço. É lindo, é? Muito bom, muito, muito legal. Então, voltando à Páscoa, gostaria de falar de crianças na Páscoa. Crianças, primeiro, vocês que são os adultos, né? Você tia, você mãe, você avó, você tio, conversar com os pais primeiro, antes de saber o que oferecer para a criança. Porque eu vejo, às vezes, um excesso que não precisa. Uma criança de 10 anos que recebe 15 ovos de Páscoa, né? É uma quantidade muito maior do que adequado. Então, conversa com a família para ver. Porque Páscoa é um momento de ganhar chocolate, ok. Mas também pode ser outra coisa do que chocolate. Pode ser um livro. Tem crianças escutando aqui que vão falar, o que é isso, um livro? Mas pode ser uma coisa muito legal, como uma arte a fazer, pode inventar. Eu tenho uma ideia. Pode falar. Lá com as crianças, eu fazia muito isso. Eu ia muito para a horta com as crianças. E como o coelho come a cenoura, a gente pode plantar a cenoura. Então, o que a gente pode também dar que as crianças vão amar, gente? A gente pode pegar uma cestinha como essa aqui, colocar sementinhas aqui dentro de cenoura. Aí eu pode colocar uma plaquinha, essa daqui eu escrevi amor. E eu tenho as sementinhas, só que eu não achei para colocar aqui. Daí Mas com a terra? gente pode... Não, pode entregar só a semente, o saquinho de semente. Entendi. Dar E aí isso de pode presente. colocar um Exatamente. coelhinho e pode colocar também pazinha para mexer na terra. Pode também dar o vasinho para a criança plantar. A plantação da cenoura, ela demora para crescer mais ou menos só 50 dias. E dá para fazer numa garrafa PET a cenoura. A cenoura cresce inteira lá dentro. Eu já fiz isso com as crianças. E também, para quem quiser, eu separei aqui, ó, uma brincadeira, um pratinho. Esse pratinho aqui, ele tem essa bordinha aqui. Então, dá para colocar um pouquinho de água e corta a cenoura assim, só a pontinha. Daí, você deixa a cenoura aqui na água e ela vai crescendo a rama da cenoura. E aí as crianças ficam encantadas. Isso é bom para a gente trabalhar paciência, para a gente trabalhar acreditar, para a gente trabalhar o esperar, porque a criança vai lá ficar todo dia vendo a plantinha crescer, né? Então também dá para trabalhar a paciência com as crianças, o saber esperar que no final tudo vai brotar, vai dar certo. E aí, excelente. Depois de um tempo, nasce sementinha e dá para a gente pegar essas sementinhas e plantar de novo na terra. Então, para falar sobre o renovo, da Páscoa, do nascimento, né? Então, dá para trabalhar um monte de coisa legal também. Legal. Outra coisa que você pode fazer com as crianças é pintar ovos, fazer ovos duros e pintar os ovos para deixar assim a decoração dentro da casa, fazer uma arte, uma prática. E vai lá na internet que tem um monte de dicas, um monte de ideias de brincadeiras de Páscoa. E não fica só no chocolate, gente. Então, 10, 15 ovos para uma criança de 10 anos é um exagero. Você não ajuda a criança, porque primeiro nem é gostoso receber tanto de uma vez, né? E até é como se incentiva a comer demais. Tá? Então, o que pode ser muito interessante é conversar com sua criança. Né? Agora, como estamos em isolamento social, não é tão simples comprar, mas ver o que é o ovo que a criança quer. Porque seu filho ou seu sobrinho, ele já sabe o que ele quer. E às vezes não é aquele que você quer comprar. E às vezes pode ser um que você nem tinha imaginado. E
E essa dica eu quero insistir para também passar para quem tem filhos, mesmo com excesso de peso, tá? Né? Eu acho muito cruel falar para uma criança que tem excesso de peso, não, você vai só ter um ovo light. Porque ovo light não vai satisfazer da mesma maneira. E nem eu recomendo tudo que é light diet. Né? Já que vai ter a Páscoa, todo mundo, mesmo com excesso de peso, merece um ovo que ele gosta. Porque é um momento feliz. E você vai se surpreender. Se você confia no seu filho, isso vale também para crianças até 99 anos, tá? Se você deixa a criança de 2 a 99 escolher, 2 anos é um pouquinho pequeno para escolher, não sei se a Elisa vai escolher, mas falar, conversar, mostrar que você está com esse cuidado de deixar com felicidade e aproveitar o momento. E você vai se surpreender. Vejo muitas crianças, que eu trabalho com bastante crianças que têm excesso de peso, obesidade. E uma dica que eu sempre falo para as mães, eu falo, não é porque ele está com excesso de peso que ele não merece também ter prazer. Todo mundo, de qualquer tamanho, merece ter prazer em comer. Então, você vai ver que essa criança vai ficar muito feliz e provavelmente vai comer devagar, vai comer saboreando, porque o ovo é dele, ninguém vai roubar, ninguém vai pegar. Ninguém vai pegar, tá? Tô falando para os pais que vão comer escondido. Cuidado, não faça isso com seu filho, tá? O ovo dele é sagrado, não mexe. Uma coisa que eu acho legal também, Sophie, é que algumas crianças são educadas. Esse alimento é bom, esse é ruim. Esse é bom, esse é ruim, né? Então, quando a gente ensina a brincadeira da cenoura, a gente ensina que a cenoura é boa e o chocolate também é bom. Então, a criança não fica querendo só a cenoura ou só o chocolate. Ela come o chocolate gostando e ela come a cenoura feliz. Porque a gente ensina a gostar da cenoura quando a gente vê a cenoura crescendo, depois a gente faz um bolo de cenoura, faz uma receita com a cenoura, e aí ela vê que os dois alimentos estão bons. Então, quanto mais a gente rotula o alimento bom e o ruim, mais a criança também fica se sentindo com uma sensação de restrição, e mais ela vai querer o que a gente não deixa. Então, quanto é importante a gente ensinar de forma leve, gostosa, brincando, né? Muito importante. Então, esse momento da Páscoa não é de dar medo, mas sim, talvez uma atenção maior, de escutar o que as pessoas estão querendo. E também prestar atenção nesse momento de isolamento social, estou repetindo, de como você vai celebrar esse momento. E talvez dar uma atenção maior às pessoas idosas, para não ser um vetor de vírus e trazer dentro da casa deles. Tá? Então, cuidado com as reuniões familiares. Por enquanto, a dica é de ficar em casa, em isolamento social. A melhor coisa que você pode fazer. Tá? No nosso caso, bom, a gente não tem família aqui no Brasil, mas a gente sempre se reunia com amigos para festejar a Páscoa, porque é muito tradicional. Eu fazia um grande pernil de cordeiro. Agora a gente vai ficar nós três, tá? Vai ser menor, não vamos convidar outras pessoas, porque o risco também deles contaminar a gente, da gente contaminar eles, é grande. Então é um momento que a gente vai celebrar, então, uma Páscoa diferente, mas não vai deixar de ser gostosa. A gente já está na elaboração do menu, já pensando em família, nós três, o que você quer, o que vamos fazer. É um momento feliz, né? Então, não é porque a gente está mais isolados que a gente não pode ter esse momento feliz. Perfeito, Sophie. Muito bom. Muito bom, Eli, o que você vai fazer? Você já sabe do seu
da sua do almoço de Páscoa? Ah, Não. eu ainda não pensei, Sofia, mas esse risoto é uma boa pedida. É muito, muito, É muito gostoso. muito bom. Ainda não sei direito o que que eu vou fazer, né? Porque eu sempre passei a Páscoa com a minha família. Essa vai ser a primeira Páscoa que eu vou ficar longe do meu pai, do meu irmão, porque o que eu gostava é que quando tem festa na minha casa, como eu sou da minha família oriental e tenho meu marido que é italiano, também tem tias que casaram com os japoneses, então sempre na mesa tem bacalhau, sushi, farofa. Então é sempre uma mistura de cultura, sabe? E eu vou sentir muita falta disso, assim, dessa mesa cheia de coisas de vários lugares diferentes. É, eu vou É. também, mas eu tô mais acostumada porque minha família tá longe. Então, para mim, vai ser uma Páscoa menor, porque não vou convidar amigos, mas já estou acostumada a ficar longe. Agora, o que que eu faço? Que eu tô com saudade daquela tradição, da reunião da família e tudo. Eu faço a comida de lá. Então, talvez você vai fazer um pouquinho de sushi, um pouquinho de bacalhau. Eu acho que vai ser uma boa. É assim que é na minha casa, Sofia. É, e por isso, um bom momento agora também. Isso a gente vai apertar essa tecla cada vez mais no nosso blog, porque a gente vai querer receitas suas também para trocar. É um bom momento para entrar em contato com a tia que está lá longe, com a vovó que você nunca perguntou como ela faz aquele prato delicioso e resgatar essas receitas da família. Não é legal? É Vamos, muito vamos legal. pedir no nosso blog, vocês, por favor, entrarem no nosso blog e traz aquelas receitas da De sua família. família. Nossa, É seria muito tão bom, legal. né? Receitas E que pode come ser na bolo, Páscoa. pode ser carne, pode ser bacalhau, tudo me interessa. Muito legal. Tá? É um bom momento para resgatar essas receitas e lembrar que é normal comer mais, agora ficar tranquila, comida que vem de alimentos frescos, caseiros, coisas que você fez você, o seu marido, sua filha, é, elas são de uma qualidade alimentar, né? Nutritivo, não é de se preocupar com calorias, não é de se preocupar com açúcar, com gordura, com carboidrato. Gente, isso é a nutrição reducionista. A gente está falando da nutrição que nutre o corpo e a alma, né? O comportamento, ele é tão importante quanto o nutriente. Eu acho até mais, É não é? verdade, eu também acho, Sofia. O quanto o comportamento é importante, né? A gente consegue transformar uma família inteira quando a gente muda o comportamento, porque quando a gente impõe, a gente está trabalhando com a força, o foco e a fé. Agora, quando a gente trabalha com o comportamento, a gente está educando para as pessoas começarem a transformar o pensamento, né? Exatamente. E vamos acabar nosso live. Eu queria você, assim, de cabeça, lembrar os nossos ouvintes para amanhã. A gente vai fazer um post, vai ter tudo lá escrito, mas seria interessante você já ter esses ingredientes. Vai precisar de um ovo. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar receita para uma pessoa, mas quem tiver 4 pessoas na família, então coloca quatro Pode fazer ovos, né? 4. Então a gente vai, porque é uma porçãozinha individual, ovo cocote é ovo na panelinha, Sofia? O cocote é de panela? Não, a cocote, na verdade, o que a gente chama de cocote é uma pequena galinha ou uma vasilha pequena para cozinhar. Uhum. Tem os dois. Então pode pegar uma vasilha pequenininha que vai ao forno, porque a gente vai precisar fazer os ingredientes, colocar ele lá dentro. Então vai precisar do ovo, do molho de tomate ou uma passata de tomate, que é aquele tomate que só tem um molho mesmo, não tem mais nenhum outro ingrediente. Pode colocar ou abobrinha ou
tomate ou cogumelos, o que vocês Ou tiverem. tudo, ou tudo. Ou tudo. E Porque também você dá vai, para fazer na família, vocês o vão que a ver que família gosta mais. com a gente sempre tem assim aquela exploração. A gente não vem com receitas rígidas, porções rígidas. É interessante você brincar também com o que você tem. É interessante que a receita da Eli, ela é um pouquinho diferente da minha, mas tudo bem. Eu vou fazer igual a Eli, amanhã. Então, vou estar pronta com tudo e seguindo a sua receita. Tá, mas a gente também pode fazer a sua, Sophie, não tem problema nenhum. O que Não, importa eu vou comentando, mas é bem então, tá similar. bom. Daí a gente também vai precisar de colocar algum queijo. Quem não que gostar de queijo ou não puder, não precisa colocar também. E também o creme de leite. Tem gente que não pode, tem gente que pode. Então, se tiver algum ingrediente que a pessoa não puder colocar, não precisa colocar. E aí a gente vai precisar então do ovo, de queijo, de algum cogumelo, abobrinha ou tomate, ou o que você tiver na geladeira, e o creme de leite e o molho de tomate, ingredientes que já tem até muitas vezes na nossa despensa, né? É por isso, a gente sempre vai passar receitas que são muito, assim, não vou falar simples no sentido sem muitos ingredientes, mas são fáceis, rápidas e saborosas. E sempre com ingredientes que a gente acha em quase todo lugar do Brasil, tá bom? E fica um charme, né? Porque você pode pegar ou aquela panelinha pequenininha, ou então aquele ramecan que eu vi as pessoas escrevendo aqui embaixo, que vai ao forno, ou até um Pirex, Marinex, que você tiver, também pode ser. Isso. Muito bem, acho que vamos encerrar aqui nosso live. Bom apetite a todo mundo. Vamos fazer nosso live amanhã de cozinhar às 18 horas. Assim, 19 a família pode sentar e comer. Tá? A gente pensou que esse horário de 18 é muito bom. Tá? Então, entra no nosso blog, comenta sobre esse live, manda para a gente as suas receitas de família. Seria tão legal receber o pudim da vovó, o bacalhau da tia, não é? É muito legal essa ideia, gostei. Vamos lá. Então, gente, boa noite. Eli, boa noite a você. Boa As noite. meninas estão nutridas hoje ou ainda não? Eu tô escutando o Emerson dando comidinha para elas. Perfeito. Você vê, é uma questão da família, da dinâmica familiar. Né? Não é só a mãe que cuida de tudo. Olha aqui, marido lindo. Emerson, um beijo para você. Outra, Sophie. Obrigada. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Até.